boas-vindas ao podcast Mundo Senses, da Senses Aprendizagem. Nós estamos aqui no Espaço Cozi com a produtora R2PM. Eu sou a Raquel. Eu sou a Soraya. Eu sou a Cibele. E eu sou o Luiz. Luiz, da Arte da Conversa, nossa parceira também no podcast. E hoje o Luiz não está fazendo facilitação ao vivo, né, Luiz? Mas teremos em breve a facilitação no nosso Instagram. Quando o episódio for ao ar, teremos a facilitação por lá. Segue Senses Aprendizagem. E o Luiz está aqui hoje conosco, né, Luiz? Aliás, muito obrigada pela tua presença hoje num lugar diferente. Mas está hoje aqui para nos contar um pouquinho sobre essa arte, né? O que é facilitação gráfica? Como é que você caminhou na sua trajetória de vida para chegar até esse lugar, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Vai ser um prazer a gente ter essa conversa aqui hoje. Maravilha. Eu começo também agradecendo vocês. Obrigado, sou Kel. É um prazer estar aqui. Já está sendo um prazer acompanhar o podcast, né? Eu já tive a oportunidade de facilitar outras conversas. Muito bom estar do outro lado da mesa. E muito bom estar conversando com vocês. A gente sempre conversa tanto, né? Muito bom poder estar conversando agora nesse formato de podcast. Muito bom. Obrigado pelo convite. É um privilégio. E nos conta, eu ouvi falar que você é arquiteto, é isso? Pois é. O diploma diz isso. Isso aconteceu. Eu fui daquelas crianças que sempre gostou de desenhar, muito, né? Estava sempre rabiscando. E quando chegou a época de fazer o vestibular, eu não sabia o que fazer da vida e acabei escolhendo a arquitetura, que eu não tinha muita noção do que era. E logo no primeiro ano, do primeiro para o segundo, eu já saquei que não era o meu lance. Eu adorei a faculdade de arquitetura, foi muito boa, mas eu já sabia que eu não queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar mais com desenho mesmo. E por sorte, o curso de arquitetura que eu fiz lá na USP, ele na época ainda tinha as disciplinas de design gráfico e de produto atreladas. Então eu já fui pegando todas as optativas possíveis e aí já fui direcionando para essa área do design gráfico, da ilustração, que foi o que eu trabalhei durante muitos e muitos anos, que inclusive foi como eu conheci vocês, né? Porque nessa fase eu trabalhei com ilustração para comunicação interna de empresa, projeto gráfico, e acabei entrando no mundo dos jogos corporativos, né, dos projetos de jogos. E aí, né, fiz vários trabalhos nessa área, vários projetos, vários com vocês. E foi justamente por conta dos eventos dos jogos que a gente acompanhava lá, que eu ouvi falar a primeira vez sobre essa área da colheita visual, facilitação gráfica, que foi a Soraya, que me falou um dia, eu acho que você devia pesquisar esse assunto, porque talvez funcione para você. E isso foi coisa de 6 anos atrás, de lá para cá virou minha área de atuação principal. E né, lá na Arte da Conversa, né, que já faz agora um pouco mais de um ano que eu sou sócio deles, é a minha atuação principal e é o que eu me sinto mais motivado, com mais propósito de fazer. Ô Lu, e eu te conheci, né? A primeira vez que eu te vi foi dentro de um treinamento fazendo a facilitação, né? Sim. E para mim aquilo me encantou muito, né? Então depois eu conto o quanto a facilitação gráfica me ajuda como consultora. Ótimo. Mas eu queria te ouvir assim, conta pra gente o que é esse pensamento visual, né? A colheita gráfica, essa facilitação gráfica. Conta um pouco pra gente. Claro. Em termos técnicos, né, pensamento visual é a grande área. Eu gosto de falar que tudo que a gente faz que não é escrever texto corrido da esquerda para a direita, de cima para baixo, já entra no escopo do pensamento visual, que é você usar recursos visuais, recursos gráficos para tornar informações complexas mais fáceis. Então, até um checklist que você faça das suas tarefas do dia, que você bota o quadradinho do lado do texto e vai dando o check, né? Isso já é, de uma maneira muito simples, mas já é um recurso visual que você usa para enxergar quais foram as tarefas que você já completou, as que você ainda tem que fazer. E aí, dentro dessa grande área do pensamento visual, tem várias maneiras que você consegue aplicar esse jeito de pensar, esse jeito de trabalhar. Uma delas é a facilitação gráfica. Assim, em termos mais técnicos, a facilitação gráfica é quando você usa um recurso visual, que pode ser um painel, para conduzir um grupo, para conduzir uma conversa, para as pessoas participarem de maneira mais efetiva e para o conteúdo ficar mais acessível. Aqui no Brasil, a gente acabou chamando de facilitação gráfica qualquer trabalho que envolva o resumo visual de painel, que é o que eu acabo fazendo mais, que é o registro visual. Então, em termos, né, estritos, assim, o que eu faço é o registro visual. Mas também dá para fazer anotações visuais, que é quando você faz para o seu uso pessoal, o seu caderninho, né, o sketchnoting, né?
Dá para fazer... Bom, é que eu tô vendo aqui, eu tô apontando porque nos livros tem os livros do David Sibet ali, né? O Sibet é uma super referência, um dos pioneiros nessa parte da facilitação gráfica, de realmente usar o recurso visual para conduzir um grupo, para ajudar o grupo a chegar em uma ideia mais clara no final, uma solução mais factível no final de um processo, né? E sabe que você apontou ali o livro, né? E eu tenho usado, eu não desenho, tá, gente? Não, eu não faço, não entro nesse mar. Mas eu tenho usado alguns desenhos já prontos, né, desses livros para apoiar exatamente a condução de um grupo, né? E aí, quando você está facilitando, que habilidades você vê que são fundamentais para quem é esse facilitador? Porque uma coisa é você ter uma estrutura pronta e aí você conduz o grupo, né? Ó, então, estamos usando esse canvas já preenchido e tal. Agora, que habilidades destacam, né, nessa facilitação ao vivo, né, ali? Claro. Bom, tem uma série de habilidades e claro que isso pode variar também em função do estilo de cada facilitador gráfico, né? Pela minha formação, claro que eu dou muita ênfase no desenho, né? Mas isso é até assim, sou até meio cínico da minha parte, porque eu sempre falo, não precisa saber desenhar. E as pessoas falam, mas olha os painéis que você faz. Você já mas falou isso para mim e eu continuo não acreditando. Eu vou contar depois um caos, tá bom? Desse que todo mundo vai desenhar. Tá bom. Mas o fato é que, assim, muito mais importante do que a habilidade de desenhar, porque dá para fazer sim com desenhos bem simples, mas eu diria que a habilidade principal é a escuta. É a escuta aberta, a escuta ativa, atenta, porque você lida com assuntos, né? Depois que eu comecei a ser chamado para vários tipos de evento, eu acabo tendo que fazer resumo visual de assuntos que eu não conheço nada. E eu até me informo antes, claro, eu sempre tento dar uma estudada. Mas se eu não tiver com uma escuta muito ativa, muito aberta, a chance de eu ficar me perdendo e de eu começar a querer colocar no painel coisas que são percepções minhas é muito grande. Então você tem que estar realmente aberto, deixar as suas preconcepções de lado e focar em passar para o painel aquilo que você está ouvindo, que você realmente percebe que é o fundamental. Porque daí essa é uma outra habilidade, a habilidade de síntese. Porque não dá para você passar 8 horas num evento escutando o pessoal falar, o pessoal trabalhar e querer colocar tudo, né? Você precisa ir desenvolvendo essa percepção de conseguir colocar o que é mais importante, né? Essa colheita da informação é muito importante também, né? E aí eu diria que assim, é isso, a escuta e a síntese, elas têm a ver com o conteúdo, que é a parte mais importante. O desenho, ele é em terceiro lugar, ele é a coisa que apoia, que cria uma âncora visual para você entender o fluxo da conversa, para ter imagens de impacto que vão atrair as pessoas para olhar o painel. Tem muito isso também, né? O painel, a diferença de você olhar um grande texto corrido em um painel todo ilustrado é também essa atratividade, fica muito mais atraente para quem vai ler, mesmo, principalmente quem participou do evento, ver aquele conteúdo que talvez tenha sido meio maçante, meio denso, sistematizado, ilustrado, simplificado, é muito mais atraente, né? A pessoa se vê naquela jornada, né? Isso E também. tem uma coisa que eu admiro muito nos painéis quando você constrói, é a construção desse fluxo, né? Então, a gente consegue acompanhar o fluxo da conversa que foi... Então as ideias não ficam soltas, Não ficam né? soltas, né? Então, a gente consegue acompanhar o teu desenho junto com o que foi vivido ali, né? Sim, isso para mim é uma coisa muito importante, tem muito a ver também com o meu estilo. Eu gosto bastante, e tem a ver também com eu sempre falo, né? O painel, ele depende muito de um evento bem concatenado, bem organizado. Como os eventos que vocês criam são muito bem organizados e tem uma narrativa muito pensada, para mim é um prato cheio, porque daí eu nem preciso ficar quebrando muito a cabeça em termos de template visual, qual que é a diagramação que eu vou usar. Eu já sei que eu posso fazer uma coisa, o painel sendo construído da esquerda para a direita, no sentido de leitura, pensando mesmo numa jornada, porque vai fazer sentido. Quando o evento é muito solto, eu já penso, esse evento eu não vou ter garantia de que vai ter uma sequência lógica. Então eu vou para já outros layouts. Talvez aquela coisa mais com cara de mapa mental, né? Um elemento central e as ideias irradiando a partir dali. Tem várias... Isso também é um pouco de técnica, né? De conforme você vai aprendendo, de já sacar pela natureza do evento qual que é a melhor conformação do painel.
Assim, eu acho que você tem o DNA para fazer isso, né? Assim, há um tempo, né, como você disse, eu te trouxe essa recomendação, porque eu sou xereta, palpiteira, né? Mas, assim, entendo que, e concordo com você quando você fala que as duas grandes habilidades são a escuta ativa, atenta, presente, e essa capacidade de síntese. Mas, além da tua habilidade nata, né, que você vem desenvolvendo ao longo do tempo do desenho, o que mais você teve que aprender? Porque, assim, eu acho espetacular. Eu olho para os painéis, aqueles que você faz, e eu falo, gente, Quando eu crescer, sempre eu vou ser brinco, assim. né? Eu sempre brinco. Quando eu crescer, quero ser igual o Luiz, né? Então, assim, como é que você caminhou nesse teu desenvolvimento pessoal para conseguir chegar a essa mestria que são os painéis que você faz? Bom, como eu comentei, né, eu já desenhava. Mas o meu jeito de desenhar, como eu desenhava antes, não era bom para o trabalho, porque eu demorava muito, né? Então, quando eu comecei a fazer, as primeiras vezes que eu fiz os eventos, foi assim, estudando por conta própria. Então, eu já tinha começado a perceber que eu precisava aprender mais sobre lettering, né, as letras, como que eu ia fazer as tipografias, porque também eu não tinha muito repertório disso. Eu precisava simplificar meu desenho, deixar ele mais ágil, e eu precisava melhorar muito também a minha noção de composição e diagramação. Ter respiro, o painel muito carregado de informação não ajuda, e os meus primeiros eles eram bem desequilibrados. Isso foi uma coisa que daí quando eu comecei a fazer curso, a estudar e a praticar mais, porque daí era isso, né? Não bastava ir nos eventos e fazer, eu comecei a praticar no escritório, colando papel, escutando TED Talk, escutando vídeo no YouTube e fazendo sem aquela pressão de ter pessoas olhando, né? Porque isso é outra habilidade que você precisa ter, que é manter os nervos controlados. Não, Né? porque vamos combinar que tem painel que fica cheio de gente olhando ali. Né? Tem essa coisa da plateia, mas isso também é muito legal porque tem a ver com essa coisa do conteúdo. O conteúdo ser rei, né? Tem uma autora que ela fala muito isso, conteúdo é rei. Se você está completamente focado no conteúdo, em escutar e entender, pode ter 1000 pessoas atrás de você olhando que você esquece. Você nem percebe. Você não percebe, tá... porque isso acho que até é uma técnica para diminuir a timidez, né? Foco no conteúdo. Para mim é isso. Se enquanto eu estou fazendo o trabalho, eu sempre brinco com isso, né? Que quando o cliente me contrata, ele não está contratando só a minha habilidade de fazer o painel, ele está contratando a minha atenção total e não dividida. Porque se eu ficar, por exemplo, olhando o WhatsApp, já era. Perdi, não vou conseguir. E às vezes uma Não dá fala pra olhar importante, nada. um link, né? Foi, né? Exato. E aí, quando você está totalmente atento, você não deixa essas coisas escaparem e você entra num estado de flow que você esquece do público. Você está focado só no que está acontecendo ali, do evento em si. E acaba sendo bom, porque daí a mão para de tremer, você para de suar, né? Fica focado. Fica Mas mais e aí? confortável. Acontece, por exemplo, ou é um assunto que você não entende, ou é um facilitador que não é tão envolvente. E aí? Como é que é esse jogo de cintura de se organizar e conseguir fazer um painel legal? Bom, tem duas coisas aí, né? Primeiro que assim, que eu acho que não dá para fazer milagre. Já aconteceu comigo do cliente, chegou no fim e falou assim, nossa, mas eu achei que o painel ficou muito desorganizado. E aí eu fiz aquela cara de, mas o evento, né? E aí ele concordou, ele falou, realmente, porque eu não consigo também, né? Assim, o painel ele é um reflexo da qualidade do evento. Isso que você falou também, né? Às vezes é uma palestra, é um palestrante que vai falar e tem palestrante que faz uma palestra que é tipo um helicoide, assim, né? Quando você olha de frente parece que é só uma espiral, mas aí você vê que é em 3D, né? Então aquilo, ele começa com uma ideia e ele nunca retoma. E aí é muito difícil você fazer as ideias conectarem. Acaba ficando uma coisa mais solta mesmo, né? E tudo bem, eu acho que isso faz parte. Só de eu estar conseguindo sintetizar já está ajudando, né? E trazendo essas imagens fortes para ilustrar alguns dos conceitos, né? Mas também, assim, é isso. Tem uma limitação de que o que eu estou fazendo ali é trabalhar com o conteúdo que está sendo criado, né? Você trouxe agora há pouco, assim, né, a questão do lettering, né? Então, assim, que acho que é a forma que você desenha as letrinhas. Sim. Acredito que esse é um elemento de facilitação gráfica, como outro elemento são os desenhos. O que mais compõe um painel? Assim, eu estou trazendo isso porque, com certeza, várias pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, talvez nem nunca tenham visto um painel. Então, assim, vão ver lá depois nas nossas redes sociais, nas tuas também e tudo mais. Claro. Mas conta um pouco, que outros elementos você utiliza para fazer essa composição, esse fluxo das ideias?
sempre que eu estou dando workshop, fazendo palestras sobre facilitação gráfica, eu falo que são 3 elementos que a gente tem para trabalhar. É o texto, o desenho e os elementos gráficos. E elemento gráfico é tudo que não é nem texto nem desenho, né? Então o texto é isso, você pode fazer diferentes tipos de letras, de fontes. Isso é um universo que dá para se especializar, estudar. Eu, particularmente, eu sei fazer, eu brinco, eu sei fazer 3 letras que funcionam. E são essas que eu uso para fazer todos os painéis. Tá muito melhor do que eu. Que foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito no começo, porque eu demorava para escrever e minha letra, ela sempre ia inclinando. Aí eu trabalhei muito, que nem caderninho de caligrafia mesmo, né? Daí tem o desenho, que também tem esse cuidado, né? Já vi situações de ilustradores que foram trabalhar com facilitação gráfica e não conseguiam finalizar os painéis, porque você não pode ficar indo no detalhe, né? O desenho ele tem que ser rápido, eficiente, é muito mais para o cartoon do que para um desenho artístico, né? E os elementos gráficos, eles são as linhas, os containers, as caixas, as setas, tudo que você usa para combinar esses elementos de texto e de desenho, e que eles também podem contribuir muito para a identidade visual do painel. Perfeito. O tipo de linha que você faz, o tipo de caixa, se você está fazendo uma linha contínua, uma linha tracejada, o desenho da seta, tudo isso pode ajudar a informar do que aquele painel tá falando, né? E deixa eu te perguntar, Lu, de toda essa sua jornada como facilitador gráfico, qual foi um trabalho, uma entrega que te encantou, que você falou, olha, esse daqui me dá muito prazer? Bom, nossa, teve várias vezes, assim, eu acho que... Pode ser mais de um, né? Não só. Mas assim, pensando em termos de carreira mesmo, eu acho que a primeira vez porque os primeiros eventos que eu fiz, eu mesmo não sabia muito o que dava para fazer com o painel. Para mim ainda estava começando, então era muito comum, chegava no fim, eu estava ali fazendo no papel, né? E chegava no fim, o pessoal às vezes nem vinha olhar o painel, era uma ou outra pessoa que vinha olhar durante o evento. A primeira vez que isso foi considerado no roteiro do evento, que eu lembro que foi um evento num hotel, aí tinha lá um monte de gente da empresa, e quando chegou no fim, eles pediram para... Eu fotografei pelo celular o painel e aí jogou no telão. E aí todo mundo ficou... E aí me deram um microfone e pediram para eu explicar a lógica, né, Essa foi a primeira vez que eu senti o impacto, porque depois muita gente veio falar para mim, cara, tá tudo ali no painel, tá tudo sintetizado, como que você conseguiu, né? E eu ficava super preocupado pensando, nossa, acho que eu tô deixando passar várias coisas, mas assim, eu tenho que sintetizar, senão não dá tempo, né? Ali eu comecei a ganhar confiança. Foi um evento que me marcou muito, de ver o painel no telão e ver que funcionava, que as pessoas respondiam a isso. E ouvir o retorno, E também de sentir que na hora que eu era chamado para explicar o painel, que eu fazia isso com muita propriedade. Não era uma coisa que eu me sentia tímido, porque era isso, eu tinha feito o negócio, eu tava, né, apesar de eu estar falando um assunto que não é a minha área, que era o tema lá da empresa, né? mas eu tinha ficado escutando um dia inteiro. E você né? tinha aprendido, E eu tinha aprendido, que é muito legal. E sabe que é muito legal, né? Quando a gente tem a oportunidade de você estar junto com a gente, né, em treinamentos, em programas, eu sempre te chamo, né? Então, quando ele... E às vezes a gente está em 2 dias no evento, né? Então, quando a gente vai começar o segundo dia, eu falo, vamos ver o que a gente caminhou ontem? Aí eu falo, Lu, o que a gente fez? Então, acho que isso é muito legal, né? Também ter essa habilidade de contar a história, né? Porque o desenho está lá, mas eu estou contando essa história, né? Sim, e isso, e eu acho que reforça, porque também é isso, né? Tem uma... Às vezes, às vezes não, acho que sempre, se eu tenho a oportunidade de explicar o meu racional, por que eu montei o painel do jeito que eu montei, isso valoriza também. Então, é uma coisa bacana de fazer também. Agora, já aconteceu conosco, né, em alguns eventos que a gente estava junto, aquelas situações tipo que a pessoa falou algo que não estava certo, ou um estrangeiro que trocou uma palavra, coisas desse gênero. E eu percebo que você também usa esses elementos, digamos, mais bem-humorados para levar isso para o painel. Sim. Você lembra de alguma situação assim para a gente compartilhar aqui? A gente lembra, né? A gente lembra. Assim lembra, claro. Eu acho fundamental você colocar no painel coisas que às vezes não estavam planejadas que acontecem no evento, porque isso marca a espacialidade, a presença de todo mundo. Talvez uma pessoa que não estivesse no evento, ela não entenda. Mas é um vínculo que a gente cria com todo mundo que estava no evento de, você lembra quando aconteceu isso?
eu lembro, a gente estava lá, por isso a gente lembra, e isso merece estar no painel, né? É verdade. E tem um painel... Mas conta pra nós. Eu quero dar risada também, assim, morrendo de rir ali. Não, eu vou contar. A gente estava num cliente e o gestor fazendo a parte do planejamento, e ele, espanhol, não, mexicano, né? Mexicano, uma pessoa muito querida nossa, e contando tal, e ele querendo dizer que a gente precisava, que o grupo precisava criar estratégia, e a estratégia era uma bússola, e era essa a imagem que ele queria trazer. E aí ele, num bom espanhol dele, falou assim, a gente tem que cuidar da rúcula. Não teve dúvida. O Luiz lá, uma rúcula no lugar da Desenhou bússola. a rúcula. Claro. Depois, né, a gente chegou lá, aí todo mundo olhou e falou, gente, a rúcula tá aqui, a rúcula tá aqui. Em geral, quando esse tipo de coisa acontece, claro que assim, eu sinto o clima, tem muito isso, né, do feeling de vocês sentindo. Eu senti que dava pra brincar, que ele não ia ficar ofendido e não foi de maneira alguma tirando uma onda com a cara dele. Foi Não, muito pelo contrário, é marcante, né? Exato. Não, esse dia, esse treinamento, esse encontro foi muito marcante porque esse gestor, ele colocou o painel na sala dele. Então, ele usava o painel para várias reuniões ali do time, né? Então, tinha a referência, né? E no ano seguinte, quando a gente foi fazer de novo o planejamento estratégico do ano seguinte, ele trouxe de volta o painel do ano anterior. Isso também foi muito marcante para mim, assim, de ver o como pode ser bem utilizado e valioso, né? É verdade. E tem outro também, né? A gente num outro treinamento e a gente fazendo uma atividade que as pessoas tinham que se desenhar. Então vem aquele famoso boneco de palito, né? Então todo mundo lá desenhando. Aí o Luiz também foi representar, né, o boneco de palito. E ele falou, vou desenhar com a mão esquerda. Gente, ele desenhando com a mão esquerda é 10 vezes melhor que a minha mão boa aqui. Então o palitinho dele, você via que ele fazia de propósito para não ficar certinho. Aí todo mundo, mas tá melhor que o meu isso aqui. Nem tentando errar ele consegue. E teve um outro caso também, né, Lu? Que eu fiquei preso na parede. Uma vez, isso é o problema da intimidade, né? Assim, uma vez assim, tava tocando o evento e ela encostou na parede, né? E na hora que você foi sair, o que foi a sua pulseira? Aqui, minha pulseira. A pulseira enganchou na parede e ela quase foi fisgada pela parede. E eu não perdi a oportunidade, eu desenhei a Cibele presa à parede. Com um aviso de não fique presa na parede. A dica, né? Lições do dia. Muito bom, muito bom. E deixa eu te perguntar, assim, talvez algumas pessoas que estejam aqui nos ouvindo fiquem encantados com essa possibilidade dessa profissão, né? Dessa trajetória. Que dicas você daria? Assim, uma pessoa que está começando, ou que gosta de desenhar, ou que gosta de facilitar evento, ou que tem alguma dessas habilidades que você elencou como sendo chave, que dicas você daria? Por onde caminhar? O que fazer? E acho que até mais que isso, Lu, a gente falou muito do registro gráfico, mas também tem a coisa de você usar para você. Para você organizar suas ideias, pensar nas suas reuniões e tal, que eu acho que é uma coisa até mais factível, né? Mais pessoas podem usar o pensamento visual para esse lado de registros próprios, como organiza suas ideias, como organiza os pensamentos. Então, acho que são dicas valiosas. Claro, até como ferramenta de processo criativo mesmo, né? Eu sempre brinco com essa noção de que eu adoro pensar no papel porque você conversa, né? O papel te responde. Você coloca no papel, ele já te responde, você fala de novo e aí vira essa conversa, né? Desse universo do pensamento visual. E com certeza, na verdade, né, que é o melhor jeito de começar é fazendo no seu caderno, nas suas anotações do dia a dia. Se você pegar gosto pela coisa e quiser fazer isso, né, em eventos, na frente de outras pessoas, durante uma reunião com os seus colegas, é muito legal, mas só de usar no caderno já é incrível. E aí, nesse sentido, as minhas dicas são de realmente você começar a ir atrás do assunto, porque obviamente tem muito conteúdo online, dá para aprender muita coisa lendo, dá para fazer tem muito curso bacana. Nós lá na Arte da Conversa a gente tem um curso, uma comunidade que também tá assim, um monte de gente já fez e começou ou a trabalhar com isso ou a usar na sua profissão, né? Porque é isso, é uma coisa que você pode usar em qualquer área, né? Tornar a comunicação mais fácil é útil em qualquer área de atuação, né? Mas assim, independente de se você está estudando por conta própria, fazendo um curso, é uma questão de prática. Assim, por mais que eu fale, no fim eu acho que sempre chega nisso. Por isso que ter um caderninho sempre à mão,
um caderno e uma caneta, porque também tem isso. Acho que muita gente fica assim, mas eu não tenho material para isso, ver foto de facilitador gráfico trabalhando, olha as canetas Um que eles painel, usam. uma caneta diferente. Caneta esferográfica, papel, folha sulfite, caderninho, é isso que você precisa para praticar. Claro que daí, quanto mais você for usando outras cores, outras canetas, você vai ganhando mais ferramentas, né? Mas a prática básica é porque, assim, é a gente conseguir quebrar o nosso vício mesmo, né? Porque a gente aprendeu, assim, na escola, de fazer tudo escrevendo em escrita corrida da esquerda para a direita, de cima para baixo. Só de você começar a organizar suas anotações de um jeito mais visual, mesmo que não tenha desenho nenhum, mas pensar o espaço do papel de uma maneira diferente, você já está saindo dessa zona de conforto e exercitando essa habilidade do pensamento visual. Então, para tudo, compre um caderno sem pauta, sem Sem linhas. pauta, pelo amor de Deus. Vamos nos libertar das pautas, folhas em branco, exatamente. Obrigado por me lembrar. É que isso é uma coisa que, quando eu era moleque, na escola, assim, eu já tinha, de certa maneira, o hábito de fazer as anotações desse jeito, né? E eu sentia que, como eu gostava de misturar desenho, as pautas do caderno, elas me atrapalhavam. Então, eu comecei a comprar caderno com folha branca, né? Sem pauta. E eu lembro de passar muita raiva, porque daí eu me dedicava muito às minhas anotações e todo mundo ficava pedindo para xerocar meu caderno. E o pessoal estudava pelo meu caderno e tirava nota melhor do que eu. Aí então você falou, agora eu vou desenhar feio, mas você sabe o que você estava falando, eu estava lembrando que já aconteceu conosco, da gente estar numa reunião, pegando o briefing de um projeto, até alguma solução gamificada, alguma coisa do gênero, e aí ali eu anotando sem parar, né? Aí eu olho para o lado, o Luiz com o seu caderno lindo, maravilhoso, ali uma página com o resumo de tudo. Eu falo, pelo amor de Deus, para eu fazer a proposta, tira uma foto do seu caderno e me passa, vai ser tão mais fácil. Assim, a minha vontade da proposta é escaneia aquela folha, coloca lá e manda. Pronto, fechou. E tem isso também, né, Sô? E assim, se nada disso que a gente está falando aqui servir para o pessoal ficar curioso a respeito, tem esse aspecto bem prático, que você economiza a musculatura da mão. Porque você está mais atento à escuta e com isso você precisa escrever menos. Então, além de tudo, é bom assim para a qualidade de vida. A musculatura que você usa é auditiva e visual, né? Desculpa, aquela. Você tem alguma dica para tirar essa crença limitante de eu não sei desenhar? Uma coisa que o Denis sempre fala, né? Que eu não lembro de quem que ele ouviu isso, mas ele brinca com aquela noção de se você consegue assinar seu nome, você consegue desenhar. É isso, assim, sabe? A questão do desenho, ela é delicada porque a gente aprende desde cedo o que é um bom desenho. A gente é ensinado, um bom desenho é um desenho realista, né? Aquela coisa bem classicona, né? Se você conseguir mudar essa preconcepção de que a função do desenho é ser um desenho artístico, realista, bonito, e de que desenho pode ser encarado como linguagem. Então, da mesma forma, você não precisa escrever que nem o Machado de Assis para dizer que você sabe escrever, né? Então, por que a gente acha que a gente tem que desenhar que nem o Michelangelo para dizer que sabe desenhar? O desenho, ele se você encarar o desenho como uma linguagem, um jeito de comunicar, você se liberta dessa amarra do não sei desenhar, porque daí você realmente começa a considerar poxa, se eu tô aqui escrevendo um texto e eu quero indicar para as pessoas que eu tô escrevendo esse texto e ele tá me deixando... É uma situação que eu tô muito tensa. Eu sei que se eu desenhar uma bolinha com 2 olhinhos e as sobrancelhinhas de triste com carinha de desespero, isso já informa muito mais de eu ter que ficar escrevendo. Eu estava triste por causa disso, disso, disso. Você desenhou, passou a informação e não precisou ser um desenho com luz, sombra, achura e proporção perfeita. É um desenho e está informando. Então você sabe desenhar. Não, e eu gosto muito dessa sua fala, porque a gente, aí vou trazer para a nossa educação aqui no Brasil, né? As crianças, na maioria das escolas, não todas, né? Mas o desenho vem pronto já, né? E aí você preenche ali dentro, e aí se você sai daquele espaço, né? Então, eu acho que esse convite, não só para as crianças, mas para nós, né? Ter liberdade, né? Afinal de contas, você fez aniversário um dia desse aí, a Soraya desenhou um bolo, né? Exato. Super criativo ali. Ficou Mas acho que é lindo. Lindo, Mas eu acho que é gente. isso, né? A gente não se apegar na perfeição. Exatamente. Eu gosto disso, né? A gente vem falando tudo
como nosso desenvolvimento, a gente, né, ninguém é perfeito e também não vamos ser perfeitos no desenho, mas estou me expressando, né? Estou me expressando. E eu acho que é uma forma, assim, de você trabalhar essa crença limitante, como a Kel trouxe, e é uma forma também de você estimular seu processo criativo, né? Porque a partir do momento que você consegue colocar no papel, onde quer que seja, na tela do computador, alguma coisa que não é o A mais B igual a C, você também começa a pensar de uma outra forma, né? Então, você talvez não pense de uma forma tão linear e talvez você consiga pensar de uma forma um pouco mais randômica, um pouco mais desestruturada, que vai te gerar novas ideias e novas informações. Então, é interessante, eu nunca tinha feito essa analogia, mas, assim, possivelmente a facilitação gráfica também seja uma ferramenta fundamental para que a gente, para o nosso processo criativo, né? Assim, acho que é um pouco o lado bom do Tostines, né? Assim, vende mais porque está fresquinho, fresquinho que vende mais. Assim, você é criativo, você consegue desenhar, ou você consegue desenhar e colocar graficamente as suas ideias e aí, né, estimula o seu processo criativo. Exatamente. É interessante. Eu tenho muito essa percepção e vários exemplos assim na cabeça de quantas vezes eu estava pensando em algum projeto que eu estava empacado e aí eu simplesmente pegava a folha em branco e começava a rabiscar e quando eu via começava a aparecer ideia. Mas é porque eu não estava tentando escrever racionalmente o que eu precisava resolver. Eu estava só tentando conectar possibilidades. Então, não é também que eu estava só desenhando. Eu estava misturando texto, desenho e elementos gráficos. Né? Os três elementos que eu comentei. E a solução, de repente, se apresenta ali justamente porque você também não está tentando pensar daquela maneira linear, organizadinha, que um texto corrido necessita. Né? Bacana. Eu estava aqui pensando assim, nessa trajetória aí que a gente tem caminhado junto e a gente teve uma pandemia na nossa vida, né? E essa pandemia fez com que esses painéis lindos, maravilhosos, que você fazia em papel ali, vivia cores, para eventos maiores ou menores, eles não foram possíveis. Mas aí eu sei que você conseguiu migrar isso também para o online. Conta um pouquinho só dessa experiência para nós. Claro. Foi uma experiência muito, muito boa, no sentido de que é uma coisa que eu não achava que eu conseguiria fazer, mas acho que a pandemia fez isso por nós, né? Ela lembrou que a gente consegue, né? Quando precisa. E assim, no começo eu tive bastante dificuldade, porque para mim tinha muito isso assim, eu já fazia trabalho no digital, trabalho de ilustração, mas sem essa necessidade de fazer tudo tão rápido, né? Então eu tenho um delay, eu desenho mais devagar na tela do computador. Então eu tive que fazer uma adaptação também do meu jeito de desenhar, praticar um pouco, né, com o equipamento, a coisa da caneta direto na tela. É outro jeito de segurar a caneta. Mas foi isso, por necessidade a prática começou a acontecer e aí eu fui melhorando, né? Uma coisa que eu acho que fez muita diferença nessa época é que eu me alimento demais quando eu estou nos eventos presenciais da reação das pessoas. Então não é só o que está sendo falado, é muito também o que quem está ali participando, ou só assistindo, ou trabalhando junto ali. Se o pessoal dá risada, ou se fica em silêncio, ou se tem uma expressão de espanto, ou se tem muita pergunta. Isso, nos eventos online, era muito difícil de perceber, porque em geral estava todo mundo com a câmera desligada, e aí ficava ali o chat, e é difícil, né? Eu estou ali na tela, colocando o conteúdo, é difícil eu ter que ficar abrindo o chat para ver quais eram as perguntas que estavam aparecendo. Então, nesse sentido, eu ficava com a sensação de que os painéis digitais eles eram um pouco mais frios. Certo. No fim, o resultado ficava super bacana, mas aí era uma percepção muito minha. Tanto que quando os eventos voltaram a ser presenciais, tinha também a possibilidade existe na verdade, né? Muita gente faz, de levar o computador e o tablet no evento e fazer no digital ao vivo no evento. Mas a gente tem sentido assim que essa demanda pelo elemento humano, até com toda essa conversa de inteligência artificial, né? Acaba, acho que tá tendo um desejo das pessoas de voltar a ver o papel, a caneta, o desenho acontecendo ali ao vivo. Até porque depois a gente também digitaliza o painel e ele vai para o mundo digital do mesmo jeito. Utilizado, né? de várias formas. Mas por conta disso, de uns tempos desde que as coisas melhoraram, eu tenho feito muito pouco evento online. Acaba que a demanda dos clientes tem sido muito mais de fazer presencial, no papel com caneta. E eu não vou reclamar, porque eu prefiro muito mais assim. Acho ótimo. Para você, até pelo teu estilo de personalidade, né? O Exato. Então é tão mais gostoso poder conversar com o cliente ali ao vivo, na hora, daquela alinhada antes do evento, né? Acontece muito também de, às vezes,
vem algum participante e me avisa, ali você colocou uma sigla errada, ou aqui tá faltando uma informação. E aí eu já peço para ele, você pode anotar aqui nesse post-it e colar ali, porque eu tô aqui fazendo esse outro. Aí o pessoal participa junto. É muito legal, é uma criação coletiva, sabe? Isso é legal demais. Ô Lu, bom, você já nos inspirou, né, para que a gente realmente saia por aí desenhando, organizando o nosso pensamento. Deu para sentir o quanto você ama e curte essa tua profissão. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, assim, traz para a gente, né, o que você já trouxe bastante, mas o que brilha teu olho, né? O que te encanta? O que brilha teu olho? Olha, eu diria que de tantas coisas encantadoras que tem nessa área, o que me move assim, é essa sensação de que você consegue, trabalhando com esse universo do pensamento visual, fazer as pessoas terem mais acesso aos conteúdos. Sabe? Numa era em que a gente tem tanto excesso de informação e linguagens complexas, sentir que talvez assim, sabe, o pessoal que talvez não tenha tido tanto acesso à educação pode olhar um esquema visual e entender um conteúdo que se chegasse para eles num livrão gigante que eles não iam conseguir e que isso conecta, né? Traz acesso, conecta. Isso eu acho é um dos pontos mais encantadores dessa área e é uma das coisas que eu mais me empolgo quando eu estou fazendo trabalho e eu sinto que está acontecendo. Maravilhoso. Muito obrigada, Delícia Luiz. de papo, né? Maravilhoso. A gente podia ficar aqui, acho que mais 2h30 conversando, Mas olha, desenhando, testando. Como a Raquel falou, né? Fiquem tranquilos que o Luiz vai fazer o painel dessa conversa, né? Sim, Vai porque ter. como eu comentei aqui, né, uma das habilidades mais importantes para fazer um painel é a escuta. E é muito difícil escutar e falar ao mesmo tempo. Então não daria para eu fazer o painel da nossa conversa enquanto eu estou falando, mas eu vou depois escutar a conversa e fazer o painel e vai estar lá disponível também. E vai estar maravilhoso, com certeza. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Luiz. Obrigada. Esse foi o episódio da semana. A gente se vê no próximo. Um beijo. Até lá. Beijos. Obrigado, tchau. tchau.